Olá, muito bom dia. Você mais uma vez que está sintonizado nesta manhã de sábado. Estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade e o grande privilégio de estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. Seja você muito bem-vindo, seja agora, seja posteriormente via esta live ou até mesmo se você nos assiste depois através do YouTube, Instagram. Você é muito bem-vindo nesta manhã mais uma vez. E também cumprimento aqueles que estão assistindo de tarde, de noite, enfim, boa tarde, boa noite para você. Fique aí, o programa está apenas começando, Café Teológico, sempre com o intuito de trazer para você um estudo aprofundado nas Escrituras. E hoje, mais uma vez, temos o Salmo 19 para você. Vem junto comigo estudar mais um Salmo 19 nesta manhã, falando a glória de Deus revelada no céu e na lei. Queremos nesta manhã, então, trazer para você. Prepare aí também o seu café. O meu aqui já está preparado. Já tomou café nesta manhã? Ainda não? Aproveite, senta aí e vem estudar a palavra de Deus comigo. Como eu sempre digo, a Bíblia em uma mão e o café em outra, para que juntos possamos também cada vez mais crescer no conhecimento da Santa Palavra de Deus, ok? Prepare, compartilhe também com os seus. Eu quero fazer isso agora, enquanto você está aí também me assistindo, enquanto você está aí preparando a sua Bíblia, o seu café. É importante que você também pegue a sua Bíblia, senta e abre o Salmo 19 no dia de hoje, para que possamos juntos estudar este Salmo. E é importante você ter a sua Bíblia aberta e assim, juntos, crescermos no conhecimento. Quero compartilhar esta live aqui em minha rede social. E você também já aproveita e compartilha aí na sua rede social para que mais pessoas também venham junto conosco estudar esta palavra que trazemos hoje a partir do Salmo 19. Lembramos mais uma vez, o Salmo 19 é um salmo que foi escrito por Davi. Este salmo, eu quero lembrar a você mais uma vez, é um salmo de toda uma coletânea que Davi escreve aí, e hoje é um salmo muito bonito, gostoso de se ouvir, e também, ao mesmo tempo, para que a gente possa crescer e aprender um pouco mais, certo? Então, pega a sua Bíblia, seu café e vamos juntos mais uma vez. Cumprimento quem está chegando aí, a Eldeodário Cruchar Robos. Muito bom dia para vocês aí que estão vindo e também aqueles que estão posteriormente. José Cruchar, bom dia para você também. Temos mais pessoas, cadê o pessoal cumprimentando aí? Aproveita e vão compartilhando também esta live com os seus, para que juntos possamos aproveitar e estudar mais um pouco. Salmo de número 19, pega aí a sua Bíblia. Meu cafezinho aqui já está preparado e o seu? Já preparou, já tomou? Neste momento são 9h04, quem está comigo nesta manhã. E lembramos também, se você não tem assistido os nossos encontros semanais, todo sábado de manhã, dos salmos anteriores a este, você pode ir lá no YouTube fazer o seguinte: você pode assistir lá em qualquer momento, tá tudo lá no YouTube, basta você entrar lá, Pense Nisso Teológica, e assistir tudo aquilo que sempre, semanalmente, compartilhamos por lá. Lembro mais uma vez que o café que sempre vai ao vivo aqui no Facebook e na nossa web rádio, sábados às 9h, ele é compartilhado no YouTube e Instagram, sexta-feira, sempre no período da tarde, tá bem? Então fique ligado também, se inscreva, aproveite e se inscreva no canal da Pense Nisso lá no YouTube e siga-nos nas redes sociais de sua preferência, seja Facebook, Instagram, enfim, tá bom? Temos também Anderson e a Dayana Dravans, bom dia. Vanderlei Soares, bom dia. Também Maria André Soares, bom dia para vocês. Que bom que estão aí. Vamos juntos então, já preparou aí sua Bíblia? Salmo 19 no dia de hoje. São 14 versículos com um conteúdo maravilhoso, onde nós somos convidados juntamente com Davi a contemplar Deus em sua criação e também naquilo que ele revelou a nós em sua lei, a sua vontade, tá certo? Fica aí para você mais um convite, então, a abrir a sua Bíblia. Vamos lá, então. Quero antes ainda lembrar a você que a revista Pense Nisso está em sua 29ª edição. Aproveite também e assine, quem não é assinante, colabore conosco em nossos trabalhos missionários. Você pode assinar lá no site pensenissoteologica.com ou diretamente no WhatsApp. 53999-014822.
assina, pense nisso e sai na frente estudando. O tema de capa é um tema bem interessante, muitos talvez ficaram curiosos com esse tema, falando sobre e se a igreja voltar ao pietismo. Você já ouviu falar desse movimento? Esse movimento que começou lá no século XVIII, que trouxe uma reviravolta na igreja, que fez a igreja até mesmo voltar mais à centralidade, até mesmo à espiritualidade. E foi bom ou não foi? Para que lado caiu? Enfim, estude na nossa revista, 29ª edição. Você pode assinar a versão digital, a versão impressa, até uma promoção com a versão combo, né? Você pode assinar a versão digital e a versão impressa, uma assinatura combo para você também. Então fique aí o incentivo para você colaborar e, acima de tudo, você também pode estudar. Os artigos exclusivos são enviados para os assinantes através da nossa revista. Temos conosco também o Paulo Veg. Bom dia, Paulo. Bom dia também a Ilha Burvais Varros. Bom dia, Anileda Helvig Gutner. Bom dia para você também. Vamos lá, pegando a sua Bíblia. Temos aí o Salmo 19. O meu café está aqui preparado, café teológico desta manhã. Não podia faltar um bom café. Quer tomar um café de qualidade? Conheça o Frutinês Café e aproveite dessa maravilha que estamos entregando para você em qualquer lugar onde você estiver. Ainda 10% destinado para a igreja perseguida. Não deixe de colaborar. Experimente essa maravilha, um café arábica 100% indo lá do Espírito Santo para você. Estamos agora moendo ele aqui em Canguçu, entregando para você e de uma forma muito inusitada até mesmo, e uma maravilha para você conhecer, experimentar e também ter consigo, certo? Vamos lá então, aproveite, enquanto que a gente vai se preparando aqui, esperando o pessoal, também aproveite para seguir lá no Instagram Frutinês Café e fazer o seu pedido por lá e conhecer esta nossa marca que trazemos sempre um café de qualidade lá de cima para você, entregando onde você estiver, tá certo? Temos conosco também Vani Hadke, tá conosco, bom dia para você. Salmo 19 hoje, abre na sua Bíblia. Vamos lá então, a glória de Deus revelada no céu e na sua lei. Nós temos então assim, escrito primeiro, versículo, o salmo mais uma vez, sempre lembrando, é um salmo que Davi aqui escreveu, e como a maioria deles, desde o início, são salmos que Davi expressa, e sempre é importante lembrar, cada salmo é um sentimento, aquilo que Davi tinha em seu coração, e ao mesmo tempo a forma que o Espírito Santo usou Davi para escrever a nós, e que nós conhecêssemos a Deus em sua palavra. Versículo 1 diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. E ele segue dizendo assim: cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, cada noite repete isso a outra noite. Nós sabemos que Deus ele tem até mesmo 3 modos de se revelar a nós. Nós podemos conhecer Deus através de sua criação, nós podemos também conhecer Deus através da nossa consciência, mas de uma forma mais direta foi a forma como ele se revelou a nós. No entanto, no primeiro momento, o Davi ele expressa assim, que o céu anuncia a glória de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que se você começar a observar a criação de Deus, ela por si só, ela responde à dúvida que muitos têm, que existe um Deus todo-poderoso que é criador do céu e da terra. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas na sua vida corrida, elas não têm mais parado para observar a criação e até mesmo a maravilha do céu. De uma noite estrelada, de um nascer do sol, do poente, ou seja, quando o sol se põe. Você tem parado para fazer isso? Porque é ali que nós vemos detalhes da manifestação de Deus. E muitas vezes nós, na correria do dia, nós não temos mais parado para contemplar a criação. Porque quando você faz isso, você vai chegar à conclusão: a natureza, a palavra de Deus é tão perfeita que
não tem outra resposta a não ser a um Criador que fez tudo em ordem e harmonia. Davi, quando escreve esse salmo, ele estava, de certa forma, parece que contemplando a criação. Ele diz: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Como cristãos, que somos criacionistas, é importante sempre lembrar, há momentos que Deus nos convida para contemplar a sua criação. Há momentos que você precisa parar e, de fato, reconhecer que se nós vivermos uma vida cabisbaixa, olhando só para baixo e não contemplamos a maravilha da criação, com certeza nós vamos passar por essa existência e não vamos cumprir com o propósito para o qual nós fomos feitos, para glorificar a Deus, até mesmo através das nossas vocações, sempre sabendo e entendendo que há um Criador que mantém tudo em ordem e harmonia. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada dia repete isso a outra noite. Davi ele vai dizer assim, parece que cada dia eles conversam entre si. Há uma harmonia na criação em que um dia vem após o outro. E como diz um velho ditado, né? Quando nós estamos passando por aflições, cabe cada um de nós, muitas vezes, parar e contemplar. E contemplar, muitas vezes, o belo. O que é o belo? A criação de Deus. Você tem feito isso? Hoje em dia nós somos, muitas vezes, chamados só para olhar para o céu com L. O que é o céu com L? É o celular, que está sempre diante de nós, está muitas vezes desde o nosso levantar até o deitar, e nós não estamos olhando o céu com U, o céu que Deus nos convida a apreciar. Eu convido você a fazer isso em um momento, seja agora neste final de semana, pare um pouco e olhe para o céu. Esqueça um pouco os afazeres, esqueça também até o celular e contemple. Você vai perceber que em cada detalhe Deus se manifesta e mostra o seu poder, a sua glória e majestade. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E a gente percebe que quando nasce o sol ele faz aquilo que nós temos logo adiante do versículo 5, quando Deus diz assim, aliás, quando Davi diz assim através do salmo, o sol sai dali todo alegre. Mas antes de chegarmos lá, vamos para o versículo 3. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. Contemple o céu numa noite estrelada em silêncio. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Você pode observar que Deus, diz ali, armou no céu uma barraca para o sol. Observe que parece que as coisas que Deus fez, não somente parece, mas é um fato que a gente chega à conclusão de que esse Deus Todo-Poderoso que se manifesta através de sua criação, colocou as coisas em ordem e o próprio sol, a própria natureza, a criação, ela glorifica a Deus por aquilo que é e faz. Entenda comigo, se a gente pegar o Salmo 148, você vai ver que até o sol e a lua são convidados para adorar a Deus. E é importante a gente perceber que muitas vezes a gente pensa assim, mas o que a natureza, o sol, vai fazer para glorificar a Deus? Se eles são chamados assim para fazer. Quando nós temos a conclusão de que parece que para glorificar a Deus simplesmente tem que cantar um hino. Mas quando o sol, a lua faz o seu trabalho, para o qual foram chamados a fazer, eles estão glorificando a Deus. Então, é isso que está aqui nas entrelinhas do Salmo 19 e também lá no Salmo 148, que nos ajuda na compreensão. Temos aí conosco também o nosso primo, olha só, Rodrigo Ziring. Bom dia, primo, Deus abençoe, amém. Obrigado, primo. Bom saber que você está aí na escuta, ouvindo e assistindo, né? Ana Paola Volter Posse está conosco também. Bom dia, que Deus abençoe grandemente, tá?
Vamos seguindo. É importante lembrar que no Salmo 19 nós temos as duas manifestações. Deus se revela a sua criação, estamos aqui falando, e a partir do versículo 7 vamos ver que Deus, de uma forma direta, ele se revelou em sua palavra. Então você quer conhecer esse Deus? Leia a sua palavra. Quando você tem a Bíblia aberta, você tem comunhão com Deus. Quando você a lê, você conhece o que Deus é, o que Ele faz e o que Ele tem para nós. Então é importante a gente sempre pensar assim. Há muitas pessoas que adoram o sol, a lua, como Deus, mas esses foram criados para adorar o Criador. Então no momento que a criatura ela se perde adorando outra criatura, ela perdeu o sentido daquilo para o qual a natureza, a criação foi criada. E é importante a gente começar a observar o quê? Primeiro convite, pare e contemple a criação. E você vai perceber nos detalhes, nas nuances de cada coisa, que tudo está lá feito, colocado em ordem, harmonia, e como se uma noite conversasse com outra noite, se um dia conversasse com outro dia. Para quê? Para mostrar que existe um Criador que botou ordem e colocou a sua lei natural para fazer com que houvesse vida. Então observe cada detalhe. Imagine comigo, se não houvesse o sol, se o sol não levantasse de manhã e não se colocasse à noite, não haveria vida. Se não houvesse a lua ela tem um papel fundamental para também trazer muitas vezes ao cultivo de muitas plantas, e ainda mais as marés, elas são controladas pela lua. Então tudo está ligado uma coisa à outra para que nós pudéssemos entender que é um Deus que colocou todos os detalhes, porque em sua sabedoria o fez assim para que houvesse vida através da sua criação. O versículo 4 vai dizer assim: no entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. Quando Davi está falando assim, Deus armou uma barraca para o sol, você percebe que em cada amanhecer parece que o sol sai e começa a fazer todo o seu percurso. Há um caminho a ser percorrido. Nós sabemos que pela lei física o sol está parado, mas quando você observa o sol daqui, ele parece que ele está fazendo o seu trajeto dia a dia sem perder o foco, sem perder o sentido. E isso faz com que nós entendamos que Deus ele coloca as coisas em ordem e harmonia para que a criação possa viver e existir. E aí nós temos o versículo 5 que vai dizer aquilo que antes mencionei. O sol sai dali todo alegre como um noivo na corrida, fazer o seu papel. Essa ansiedade parece que o sol tem, segundo a poesia do Salmo 19, nos faz lembrar mais uma vez que o Deus Todo-Poderoso colocou ele ali para cumprir com uma missão. E se ele não fizesse isso, provavelmente, talvez o ar trazendo para você aqui, deu um pequeno corte na nossa transmissão. Voltando aqui com o Salmo 19, versículo 6. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, nada pode se esconder do seu calor. Como foi dito antes, nós percebemos que ele cumpre a sua missão para que haja vida, e se assim não fosse, não havia aquilo que nós temos, a vida que pulsa em nossos corações. Café Teológico, então, vamos cumprimentando. Lília Dias está conosco, bom dia. Também temos aí a Cláudia Sterwolf, bom dia. Delaine Matos também para você, bom dia. Estamos estudando o Salmo 19 aqui para você, e este salmo que revela a glória de Deus na sua criação, e a partir de agora nós vamos no versículo 7, falando para você que a lei de Deus, a palavra de Deus, especialmente a lei de Deus, revela a vontade de Deus para que a sua criação viva e especialmente viva feliz.
Versículo 7, então, que seria a segunda parte do Salmo, onde nós temos a revelação de Deus em sua lei. Eu quero mais uma vez recapitular aquilo que eu falei, especialmente para você que chegou agora. Há 3 formas de nós conhecermos a Deus. Pela nossa consciência acusa que existe um Criador, por isso que quando o ser humano não o conhece na Bíblia, ele vai buscar até mesmo em coisas criadas, muitas vezes até mesmo na própria criação, ele faz da criação um Deus, porque a consciência está acusando que existe um Deus, nós precisamos adorar um Deus. Se ele não for buscado na Bíblia, nós não vamos conhecê-lo realmente como ele o é, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E então, por isso muitas pessoas, quando não vão estudar a Bíblia, eles vão criar os seus deuses, e muitas vezes os seus deuses se tornam algo que já é uma criatura. Como eu falei antes, há muitas pessoas que adoram o sol, a lua, um animal, enfim, alguma coisa feita por mãos humanas, porque não conhece o Deus verdadeiro na Bíblia. A consciência do ser humano vai acusar que existe um Deus, pela própria lei natural, que nós assim a chamamos. Agora, segunda coisa é a própria natureza. Quando você observa, Deus nos convida a contemplar a natureza, muitas vezes parar a nossa vida corrida e contemplar como que as coisas estão em ordem, em harmonia, e tudo funciona perfeitamente bem. A terceira coisa, que é a revelação direta de Deus, que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Esta, como diz a partir do versículo 7, fala de Deus, a sua vontade, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, para vivermos e sermos felizes. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Primeira coisa, a lei do Senhor, nós a conhecemos, lá em Êxodo 20, sim, ela é tão perfeita que nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Por isso que o salmista é muito claro e ele enfatiza isso. Ela é perfeita e ela dá força, ela também dá sabedoria às pessoas simples, aqueles que querem ouvir e seguir a vontade de Deus. Por que ela dá forças? Porque a lei de Deus foi dada a nós e ela é feita para que haja, de novo, harmonia na criação, haja vida e vida em abundância, por que não? Versículo 8, os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinos são claros e iluminam a nossa mente. Aonde nós sabemos seus ensinos? Especialmente em sua lei, especialmente em sua palavra. Eles são claros e eles fazem o que? Iluminam a nossa mente para viver mais e melhor. Toda vez que nós vivemos mal, adoecemos, toda vez que nós padecemos, é que nós não estamos seguindo a lei de Deus. Isso é fato. Por isso que o ser humano, ele em si morre, né? Porque o salário do pecado é a morte. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se nós vivêssemos perfeitamente conforme a lei de Deus deseja, nós teríamos vida e vida em abundância. No entanto, para que nós tenhamos vida em abundância, precisou vir Jesus e cumprir a lei por nós, e o sacrifício dele é aceito por Deus, e nós, apegando-se não mais agora à lei, pois nós não a cumprimos perfeitamente, nós temos Jesus, que nos dá vida em abundância pelos méritos dele. E aí o versículo 9 vai nos ajudar na compreensão, que diz assim, o temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Crer no Senhor, temer a Deus, confiar em Deus é bom. E os seus julgamentos são justos, porque você reconhece que Deus sempre age por meio da sua justiça, que está baseada em sua lei. Então, a lei de Deus revela também a justiça e santidade do Criador. O versículo 10 diz assim, os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces
até que o mel mais puro, diz o salmista. Quantas vezes nós achamos não, que a lei de Deus, os seus ensinos, eles não são doces. Quando nós achamos que eles são pesados, até mesmo muitas vezes não damos tanta ênfase na lei de Deus, é importante você entender que se você olhasse a partir desta ótica, conforme o salmista está dizendo aqui, que a lei de Deus revela o poder de Deus, revela a sua majestade, a sua vontade para te trazer vida, você chegaria à conclusão que Davi aqui chegou. Seus ensinos são preciosos e eles valem mais do que o ouro. Por quê? Imagine você estar diante de uma enfermidade e essa enfermidade, ela não tem cura. E chegue um momento em que alguém diz assim, se você pagar tanto, eu vou conseguir a cura para você. Aí você vende os seus bens materiais, você vende tudo e consegue a cura. Então, você percebeu que algo preciosíssimo, que eram os bens materiais, podemos aqui mudar para a palavra ouro, ela te trouxe a cura, a vida ou a longevidade. Perdão. O ouro, diz aqui assim, os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro. Eles, até mesmo do que muito ouro fino. Quem segue a lei de Deus consegue ter uma vida melhor, uma vida abundante, conforme é o plano original de Deus. Mas a gente percebe que ninguém de nós cumpre a lei de Deus perfeitamente. Por isso que nós padecemos. E se nós não tivéssemos Jesus, obviamente o inferno era certo para nós. Isso a gente precisa sempre ser muito claro. Por isso que a lei de Deus ela é perfeita e boa. Sim, ela revela um Deus que é perfeito e bom. Sim, um Deus que está preocupado com a sua criação. Sim, um Deus que quer trazer vida. Sim. No entanto, esta lei nós não a cumprimos perfeitamente. E por isso mesmo, por nós não a cumprirmos perfeitamente, lembro a você mais uma vez, nós sofremos, nós morremos por causa disso, porque o pecado é a transgressão da lei. E se a lei é boa e traz vida, e nós morremos, então ali está a grande verdade. Ninguém cumpre a lei de Deus perfeitamente, porque ela é maravilhosa, porque ela traz vida. Assim como se você tivesse muito dinheiro e alguém dissesse, pague tanto que eu vou te dar a cura, assim também a lei de Deus é. Por isso que diz, os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Versículo 11, estamos no Salmo 19, versículo 11. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Qual que é a recompensa? Vida e felicidade. Isso não é só para Davi, mas é para você também. Deus não dá a lei de Deus para nos podar aquilo que muitas vezes as pessoas acham que a lei de Deus ela foi dada para até mesmo fazer com que muitas pessoas se sintam reprimidas, mas a lei de Deus ela é um convite para a felicidade. Se você quer ser feliz, tenta seguir a vontade de Deus. Do contrário, a infelicidade baterá na porta. A lei de Deus ela é um convite para vivermos a partir da fé nele, buscando a felicidade. Já aqui, ela não nos dá o céu. Isso é importante a gente lembrar, porque nós não a cumprimos perfeitamente. E o céu foi nos dado pelo sacrifício de Jesus na cruz. No entanto, ela é pura, ela é doce como mel, porque ela traz vida e felicidade já aqui. Quer viver muito, viver bem, viver longos anos nesta vida, como diz ali,
Os seus ensinamentos dão vida e também serei recompensado quando lhes obedeço. Versículo 12, quem pode ver os seus próprios erros? Versículo 12 e 13 seriam em si uma confissão diante da lei de Deus, que ela é perfeita e boa, sim. No entanto, nós não a cumprimos. E Davi, como um ser humano qualquer, ele também se manifesta dizendo assim, quem pode ver os seus erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Quais faltas? Contra a lei de Deus. Que aqui ele diz que ela é tão boa. No entanto, ele também, como pecador, como todos nós, também se manifesta aqui a sua falha. Agora, quem pode ver? Nós nem sabemos e nem conseguimos imaginar quantos erros nós fazemos contra a lei de Deus. São erros em pensamentos, palavras, ações e omissões. Às vezes, o simples pensar uma palavra maldita, algo contra o nosso corpo, uma alimentação errada, uma noite mal dormida, são pecados contra nosso corpo. E a lei de Deus, ela diz muito claro contra isso. Não faça, senão você vai padecer. Por isso, purifica-me, Senhor. Esta é a confissão que você também precisa ter e fazer. Das faltas que cometo sem perceber. Livra-me, versículo 13, também dos pecados que cometo por vontade própria, ou seja, aqueles pecados conscientes que muitas vezes nós também fazemos. E é um pedido de livramento. Conforme Jesus nos ensinou também no Pai Nosso, ele diz, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. É a 6ª e a 7ª petição do Pai Nosso. Aqui, nas entrelinhas, está a mesma coisa. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, diz o salmista. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre de grave pecado e da desobediência a ti. Ele usa uma palavra aqui, na verdade, a NTLH traduz dessa forma quando diz assim, não permitas que eles me dominem. Quais pecados? Aqueles que nós cometemos por vontade própria. No momento que nós somos dominados por ele ou por esses pecados conscientes, nós esquecemos daquilo que nós somos chamados para fazer. O que nós somos chamados para fazer? Lembre daquilo que iniciamos falando. Assim como o sol, ele sai de um dia, todos os dias, e faz o seu percurso, e ele se põe para que a noite chegue e a lua comece a fazer o seu trabalho. Observe que também nós fomos chamados para fazer e glorificar a Deus com tudo o que somos e temos. Nossas vocações, nosso trabalho, enfim. Quando nós não fazemos isso, sempre há um pecado por trás. Quando você não cumpre a sua vocação de uma forma exemplar. Então, não permitas que eles me dominem, diz Davi. Qual é o domínio? Aqueles pecados que muitas vezes nos chamam a atenção e tentam dominar a nossa vida. Assim ficarei livre do grave pecado e da desobediência a ti. E para concluir, Salmo 19, versículo 14, vai dizer assim, que as minhas palavras, os meus pensamentos, sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Esse é um pedido que cada um de nós, como filho de Deus, precisa sempre ter. A minha palavra, pensamento, sejam aceitáveis a ti. Por quê? Porque Deus é rocha e defensor. Rocha é um lugar firme, onde você pode se apoiar. Ele também é o nosso defensor, defensor dos nossos direitos, e muito mais ainda, ele é o nosso defensor diante daquilo que Cristo já fez. Lembre-se, Davi aqui começa dizendo de uma forma conclusiva, assim nós encerramos. Mostra que a natureza revela o poder de Deus e tudo foi criado para a honra e glória do Senhor. Um dia ele fala dessa glória, outro dia há uma harmonia de um dia para o outro. Assim sendo, a lei de Deus também fala da perfeição do Criador, que nos convida para ouvir a sua lei e viver também aquilo que ele planejou para nós, para que tenhamos vida e felicidade. Infelizmente, nós não fazemos isso, por isso que ele diz, Senhor, perdoa-me,
ou livra-me, como ele diz ali no versículo 12, purifica-me das faltas que cometo, aquelas que eu nem sei e também aquelas que sei, livra-me disso, porque a lei de Deus sempre nos acusa que muitas vezes nós somos pecadores e não fazemos aquilo que Deus deseja. Por isso que nós padecemos, não vivemos muito e muitas vezes morremos cedo, porque a lei de Deus ficou em segundo plano. E esse é um pedido que ele faz. Então, ó Deus, que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis diante de ti. Palavras e pensamentos, porque é no pensamento que surge a palavra e muitas vezes a palavra surge de um pensamento que está buscando a realização de uma ação. Então, tudo começa na mente, como diz os físicos e os filósofos, né? Nós temos toda ação começa de um pensamento que muitas vezes é uma boa intenção. E esse é um pedido que precisamos também fazer, que os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam aceitáveis diante de ti, que elas não venham a tramar o mal, mas que elas venham a buscar fazer a vontade do Senhor, do Criador Todo-Poderoso. Sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor, diz o salmista. Que este seja também o seu pedido, para que você possa também, diante de tudo aquilo que estudamos, e às vezes diante de um autoexame que fazemos na lei do Senhor, nós vamos observar que somos falhos e pecadores, mas nunca esqueça, você tem um Deus que é rocha, você pode se apoiar, que ele é defensor de quem? De quem teme nele. E mesmo que você peque, você pode voltar ao Senhor e saber que ele é o teu defensor. E defensor lembra aquilo que Cristo é e cumpre o seu papel junto a Deus Pai, hoje ainda, como advogado junto a Deus Pai. Nós podemos recorrer a Jesus, que é o nosso Senhor, o autor e consumador de nossa fé, que faz com que toda vez que um filho dele, um ser humano, chegue e diz como Davi, livra-me também dos pecados que cometo sem perceber, o que cometo por vontade própria, aquele que chega a Jesus nessa sincera confissão tem sempre o perdão garantido e a certeza de que poderá viver, não essa vida eterna, mas a vida que Jesus nos convida a olhar, a vida eterna que há de vir ainda. Aqui nós vivemos muitas vezes a partir de muitas dores, aflições, angústias, porque nós somos pecadores e a lei de Deus nos diz isso. No entanto, Jesus nos convida a olhar para fora disso, olhar para Ele, que cumpriu a lei por nós e nele nós podemos viver para sempre. Então, seja esta a tua oração, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Com isso concluo Salmo 19 para hoje. Este é mais um estudo do Café Teológico. Se você gostou, compartilhe com os seus. Importante você fazer isso. Você que chegou depois, também faça o seguinte, aproveite e estude de novo. Quando terminar essa live, você pode voltar e também assistir novamente e para compreender melhor, assimilar esse conteúdo no Salmo 19 do dia de hoje. Cumprimento também a Neiva Helve, que está conosco. Temos aí a Marley Arnildo Trecho, bom dia para vocês. Thelma Brown Silveira, bom dia. Delaine, eu já falei, bom dia. Thelma Sifrit Wolf, bom dia para vocês também. Muito obrigado por sua audiência, vocês que estão sempre conosco. Não esqueça de compartilhar, você também faz a obra do Senhor quando compartilha com outros mais esse conteúdo, para que também outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Obrigado por sua audiência, eu fico por aqui com meu cafezinho. Quer tomar um bom café de qualidade? Chame-nos lá no privado, Frutinício Café, cafezinho de qualidade, com Frutinício Café. Cafés lá do Espírito Santo sendo trazidos e compartilhados com você. E quando você adquire, você colabora com a Igreja Perseguida. Conheça quem são estes, portasabertas.org.br. Continue com a nossa programação musical, vem aí, muita música boa para esse sábado de manhã. 10 horas tem Hora por Você,
E também, 11 horas, o pastor Welton Zarnal traz o culto doméstico para você ouvir. Amanhã tem culto às 10 horas no Hora Luterana, aqui pela nossa web Rádio Pensense. Você não pode participar de um culto amanhã, você pode ouvir aqui em nossa web rádio, tá certo? Então, hoje à noite encerramos o sábado aqui na nossa web rádio com Arno Stur, trazendo um programa bem animado com Ima Luster, para você na língua pomerana, certo? Fica aí um incentivo para sempre ficar sintonizado conosco no site ou no aplicativo. Pense nisso.webradiosite.com ou no aplicativo Baixe, é gratuito para você. Colabore com os nossos trabalhos assinando, renovando a sua assinatura, incentivando outros também a assinar, estar junto sempre conosco em nossos trabalhos. Deus abençoe, grande abraço, feliz sábado a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.